Ok, estou aqui de volta hoje para o nosso segundo vídeo da série A Chave Mestra. Hoje eu vou falar sobre o consciente e o subconsciente, que são as duas partes da mente. Eu gosto de deixar isso claro, principalmente no meu treinamento, já falei aqui em vídeos também, que não existe de fato duas partes na mente, uma parte consciente e outra parte inconsciente. O que está inconsciente é simplesmente porque nós não percebemos, ou seja, aquilo é como se estivesse oculto, é como se estivesse escondido, camuflado. Porém, está totalmente disponível o tempo inteiro. É simplesmente a nossa falta de percepção, falta de conhecimento, falta de investigação, que faz com que muitas das coisas, mais do que o consciente, mais do que a consciência comum, ordinária, fique oculto. Estima-se que 95% seja o inconsciente ou o subconsciente em nós operando. E apenas 5% é a mente consciente. Embora essa matemática não possa ser provada, mas existe essa estimativa. Então dá para você ver que a mente subconsciente é imensamente maior do que a mente consciente. Porém, a mente consciente tem um poder de influência extremo sobre o subconsciente, como nós iremos ver aqui na leitura de hoje. O consciente, embora pareça pequeno, embora pareça ser superficial, ele tem uma importância gigantesca na nossa vida, não só para tomarmos decisões no dia a dia, fazer escolhas, analisar situações, mas para influenciar a mente subconsciente. E uma vez que a mente subconsciente recebe os comandos, que ela adota aquilo, acredita naquilo como uma verdade, pronto, o gatilho já está armado. Então nós precisamos ficar muito atentos à mente consciente. Só que por distração e inconsciência, a grande maioria das pessoas não cuidam dessa parte. A grande maioria das pessoas sequer tem noção disso. É como se elas estivessem trabalhando o tempo inteiro contra elas mesmas. Olha que coisa. Então vamos começar aqui a leitura e eu vou estar falando ao longo da leitura mais sobre esse assunto. Acontece com frequência de nos dominarem condições de medo, preocupação, pobreza, doença, desarmonia e males de todo tipo, em razão das falsas sugestões aceitas pela mente subconsciente desavisada. Tudo isso pode ser evitado inteiramente pela mente consciente treinada, graças à sua ação vigilante e protetora. Ela pode ser adequadamente chamada a sentinela no portão do grande domínio subconsciente. A mente subconsciente atinge uma conclusão impecável, mas quando a premissa ou sugestão for errada, toda a estrutura desaba. Quando nós estamos atentos no dia a dia, vigilantes, conscientes do que está sendo processado, do que nós estamos autoafirmando o tempo inteiro, falando, aquela conversa interna, nós podemos criar no subconsciente uma estrutura imaginável. Porém, se não estivermos conscientes, podemos criar uma estrutura que facilmente desaba, ou seja, nos cria problema constantemente. A mente subconsciente não se envolve no processo de provar. A mente subconsciente não busca provar nada, nem analisar, nem julgar, absolutamente nada. Ela é aquela que já recebe tudo, ou seja, é como se já fosse filtrado e aquilo que vai para ela é para ser digerido. E aí ela faz a digestão, isso é uma metáfora, tá? Ela faz uma digestão e aí bota para fora, ou seja, faz as coisas acontecerem no mundo. Então, primeiro, existe um processo de filtração que a mente consciente faz. Porém, se a mente consciente deixar passar impurezas para a mente subconsciente, aí a coisa está feita. Ela confia que a mente consciente, a sentinela no portão, irá guardá-la de impressões equivocadas. Vamos falar dessa sentinela no portão, né?
É como se fosse um guarda. Imagine um guarda em um portão de uma empresa ou de uma grande casa, de uma mansão, e ele tem que vigiar a entrada, né, para não deixar entrar pessoas que irá roubar ou destruir aquilo que ele está ali para proteger. A mente consciente tem, né, ou teria essa função, só que ela é desavisada, está constantemente dormindo, desatenta e deixa entrar os ladrões, deixa entrar todo tipo de situação que rouba, né, de nós a preciosidade, as riquezas, a saúde, a paz, a alegria, o bem-estar, por causa dessa mente consciente desatenta. Ao receber como verdade qualquer sugestão, a mente subconsciente passa de imediato a agir de acordo, no domínio inteiro de seu imenso campo de trabalho. A mente subconsciente está conectada com toda a existência, com todo o universo, não está isolada. A mente consciente pode sugerir verdade ou equívoco. Se for este último, o custo será um risco de longo alcance para o ser inteiro, ou seja, se for equívocos. Se for verdades, de acordo com aquilo que a pessoa quer, ótimo, maravilha. Mas se for equívocos, isso pode gerar riscos de longo alcance para essa pessoa. Durante a excitação descontrolada do pânico, ou no auge da raiva, ou sob impulsos da multidão irresponsável, ou em qualquer outro momento de paixão desenfreada, as condições são extremamente perigosas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Você já viu essas manifestações que existem aqui no Brasil e no mundo, todas as partes do mundo tem isso, que as pessoas se reúnem para lutar por uma causa, segundo elas, né? E no calor ali daquela agitação, algumas pessoas acabam fazendo coisas que elas falam que não queriam fazer ou não quiseram fazer, mas elas fizeram. Só que isso é só a ponta do iceberg, essas pessoas. Porém, todos que estão ali envolvidos, no calor daquele sentimento, daquela manifestação, eles estão influenciando o subconsciente com autossugestão, e as mais fortes, porque ali tem uma emoção forte. Claro que isso foi um exemplo, né, de manifestações, mas quando nós estamos assistindo um filme, quando nós estamos discutindo com alguém, né, por inconsciência, ali debatendo, discutindo, querendo colocar um ponto de vista, impor, enfim, não importa. Sempre que existe uma emoção forte, mais facilmente o subconsciente é impressionado, mais facilmente ele aceita, recebe aquela informação. Então é por isso que ele está falando aqui, ó, durante a excitação descontrolada do pânico ou auge da raiva, ou sobre o impulso da multidão irresponsável, ou em qualquer outro momento de paixão desenfreada, as condições são extremamente perigosas. Então fique muito consciente de quando você está tomado ali por excitação, por emoção, e o que você está autossugerindo para si mesmo ou para a mente subconsciente, que não deixa de ser você, né? A mente subconsciente fica então aberta a sugestões de medo, ódio, egoísmo, ganância, autodepreciação e outras forças negativas derivadas de pessoas ou circunstâncias próximas. Foi o que eu falei aqui. O resultado é, em geral, extremamente insalubre, com efeitos que podem perdurar como perturbação mental por muito tempo. Daí a grande importância de proteger a mente subconsciente de falsas impressões, principalmente a mídia, né? Estou sempre falando aqui. E a mídia no modo geral, não só a TV aberta. O YouTube, Facebook, enfim, tem muitos conteúdos que as pessoas assistem e elas simplesmente sentem dentro de si uma revolta, uma raiva, sentem que quer fazer alguma coisa, quer partir para cima daquelas pessoas, e existe um tal de vítima e vilão que está em todo mundo, e nos vídeos, no YouTube, no Facebook, e na TV aberta, enfim, todo lugar tem esses vídeos que fica mostrando vítima e vilão, e as pessoas ficam ali tomadas, tinha que matar, tem que fazer, tem que... Cuidado com isso, cuidado. A mente subconsciente percebe pela intuição. Por conseguinte, seus processos são rápidos. Ela não espera por
pelos métodos lentos do raciocínio consciente. Ou seja, às vezes nós até queremos influenciar a mente subconsciente, mas por um processo sem emoção, sem sentimento, sem vontade, simplesmente na superficialidade e na lentidão. A mente subconsciente não é impressionada dessa maneira. É preciso sentir uma emoção, é preciso sentir um desejo, um impulso que seja capaz de penetrar a mente subconsciente. E assim ela passa, daquele momento em diante, a manifestar aquilo. Deixa eu ser mais claro por esse exemplo. Quando eu falo sempre na emoção, parece que tudo que nós temos que fazer nesse caso teria que ser tomado pela emoção. Mas a repetição também influencia o subconsciente. Um exemplo simples é dirigir, né? Quando a pessoa não sabe dirigir e ela entra no carro pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, ela fica toda agitada, toda nervosa, não sabe passar marcha, não sabe cuidar da direção e ao mesmo tempo pisar no acelerador, no freio, na embreagem, olhar nos retrovisores, enfim. Só que com a insistência, com a prática ali, ela fazendo todos os dias, aquilo acaba se tornando automático. Depois de um tempo, ela simplesmente entra no carro e não pensa mais nisso, porque agora quem cuida dos movimentos é o subconsciente. O subconsciente já foi impressionado, ele já recebeu os comandos. E a partir de então, agora é automático. E na vida é assim. Todos os nossos hábitos, nossas ações, aquilo que nós fazemos, nada mais é do que aquilo que nós fizemos no passado, de alguma forma, mesmo que inconsciente. Influenciamos o subconsciente e agora ele coordena o corpo. Da mesma maneira, nós podemos fazer de forma consciente que ele irá coordenar para novas ações, novas atividades, uma nova maneira de fazer, ser e viver. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Tal como o coração ou o sangue do indivíduo, a mente subconsciente nunca dorme, nunca descansa. Seu coração não para você dormir. O seu sangue não para você dormir. Tudo continua assim como que você está acordado, quando você está acordado. Por quê? A mente subconsciente cuida de tudo isso. Então a mente subconsciente nunca dorme. Mesmo quando você está dormindo, a mente subconsciente está operando. O consciente desaparece, apaga, quando nós estamos dormindo. Mas a mente subconsciente ou a mente inconsciente está lá. Alguém talvez pergunte, e como poderia a mente subconsciente mudar as condições? Ou seja, mudar as circunstâncias e eventos que nós vemos no mundo, né? Mudar o mundo objetivo. Como que essa mente subconsciente, que é invisível, imperceptível, poderia mudar? Ele fala aqui, ó, a resposta é porque o subconsciente é uma parte da mente universal, que eu acabei de falar um pouco anteriormente. E uma parte deve ser o mesmo que o todo, em espécie e qualidade. A única diferença é o grau. Ou seja, em espécie e qualidade é a mesma mente universal. Em resumo, é a mente universal. A única diferença é que, para cada indivíduo, a mente subconsciente opera de uma forma diferente e particular. Ou seja, a maneira que eu programei de forma consciente ou inconsciente o meu subconsciente, ele irá responder, ele irá fazer eu agir, fazer eu me conectar com pessoas, com coisas, situações, eventos, ter as minhas próprias experiências. Você tem suas próprias experiências, o outro tem as experiências dele. Porém, no fundo, é a mesma mente. Seria um exemplo de uma árvore, né? Você vai lá e pega um fruto. Eu vou e pego um fruto. O outro vai e pega um fruto da mesma árvore. Embora a árvore tenha muitos frutos, né? Dezenas ou centenas de frutos, é a mesma árvore. Então, isso aqui é para você entender que todos nós estamos conectados com a mente universal. Nem é bem conectados. Nós somos a mente universal, mas, como eu falei aqui do fruto, né, nós percebemos de uma forma individualizada. Nós nos percebemos como indivíduos isolados. Mas no fundo, não existe indivíduos isolados. Só existe o todo, ou o um, né, a unicidade.
só mudando assim em grau. O todo, como sabemos, é criativo e de fato é o único criador que existe. Não existe outro. Não existe dois, só existe um. Consequentemente, constatamos que a mente é criativa e com o pensamento é a única atividade que a mente possui, deve necessariamente ser criativo também. Nós só sentimos uma mente individual aqui na cabeça devido aos pensamentos particulares que nós temos no dia a dia, que é aquela conversa interna. Assim nós percebemos a mente. Mas a mente ela não está na cabeça, a mente não está no cérebro, a mente não está nem sequer no corpo, a mente está no todo. Porém nós percebemos assim. Mas descobriremos que há uma enorme diferença entre o simples ato de pensar e o ato de dirigir o pensamento de forma consciente, sistêmica e construtiva. Ou seja, não é deixar aquela atividade mental acontecer como as pessoas fazem na inconsciência. É preciso dirigir, é preciso estar atento, consciente, direcionando o pensamento para que ele seja criativo, respondendo assim àquilo que nós buscamos, que nós almejamos. Ao fazê-lo, colocamos nossa mente em harmonia com a mente universal. Entramos em sintonia com o infinito e irá automaticamente se correlacionar com o seu objetivo e trazê-lo à manifestação. Já vimos que o individual pode atuar sobre o universal e o resultado dessa ação e interação é a causa e o efeito. Portanto, o pensamento é a causa e as experiências com que nos deparamos na vida são efeitos. Tudo o que nós vemos no mundo é um efeito. A causa é invisível. Nós não percebemos com os sentidos, mas está lá, é o que está causando. O que nós vemos são efeitos. Se nós queremos mudar os efeitos, precisamos ir na causa ou nas causas. Elimine, portanto, qualquer possível tendência de se queixar de condições passadas ou presentes, porque cabe a você alterá-las e transformá-las naquilo que gostaria que elas fossem. O Neville fala sobre isso também. Todos os mestres, todos os sábios falam sobre isso. Não se lamente por coisas passadas ou presentes, porque ao fazer isso, você está criando o seu futuro. Nós vimos aqui, ao longo desse vídeo, que se emocionar por coisas aparentemente externas, como a mídia ou qualquer acontecimento, influencia o subconsciente. Da mesma maneira, sentir-se tocado, comovido, aborrecido, chateado com o passado ou com o presente, cria o futuro. Então esteja atento a isso. Canalize seus esforços para uma compreensão dos recursos mentais permanentemente à sua disposição. Se concentre naquilo que você realmente quer para a sua vida e não aquilo que você não quer, dos quais emerge todo o poder real e duradouro. Persista nessa prática, persista, olha a palavra, persista. Não é tentar uma vez, duas vezes e desistir ou achar que não funciona. É persista nessa prática até entender o fato de que na vida não poderá haver fracasso, bastando para isso que você compreenda seu poder e persista em seu objetivo, pois as forças da mente estão sempre prontas a servir a uma vontade deliberadamente em seu esforço de materializar pensamento e desejo em ações e acontecimentos e condições. Persista, persista. Eu estou sempre falando aqui. O Neville fala sobre esse assunto. Todos os mestres sábios falam sobre esse assunto. Persistir não é o mesmo que trabalhar de forma árdua, dura, sofrer. Persistir é ter constância. Persistir é não ficar mudando a direção, o foco o tempo inteiro sobre algo. É determinar, saber o que se quer e persistir naquilo até que aquilo seja realmente visível, alcançado, ok? Olha só, preste atenção nisso, muita atenção, isso aqui é muito, muito interessante. Inclusive, todos os iniciantes, todos aqueles que estão buscando entender essa lei do pensamento, entender a mente, acaba se embaraçando aqui e não compreende muito como que as coisas funcionam no dia a dia. Mas ele está falando aqui, ó, o pensamento
não opera transformações mágicas. Ele obedece às leis naturais. Ele movimenta as forças naturais, manifestando-se na conduta e nas ações que você empreende. E essas, por sua vez, atuam sobre seus amigos e conhecidos e, em última análise, sobre a totalidade de seu ambiente. Ou seja, aparecem pessoas, circunstâncias, eventos, situações que te levam a alcançar o seu objetivo. Talvez uma promoção no trabalho, talvez uma oportunidade que você nem sequer imaginava, esperava de onde iria sair, mas aparece. O seu negócio prospera, você tem uma ideia, um pensamento e coloca em ação e aquilo dá certo. Você encontra com pessoas, algo que talvez estava há muito tempo agarrado, travado, destrava e começa a andar. É assim que as coisas acontecem. Não é como alguns ficam pensando que irá cair dinheiro exatamente do céu. O dinheiro chega fácil, mas ele não vai cair assim realmente do céu, como se fosse um filme. Ele irá vir através de alguma transação, ou você pode até mesmo achar, ou ganhar, enfim. Mas ele virá em uma forma muito comum, ou uma forma aparentemente comum, né? Uma forma muito real do dia a dia. Uma forma que eu quero dizer assim, dinheiro realmente produzido na casa da moeda, né? Não dinheiro feito no vento. Ou qualquer coisa. É isso que ele está falando. As coisas, elas obedecem às leis naturais e não de uma forma como alguns ficam pensando, né, que o carro irá se materializar na garagem. Não, vai existir alguma transação, alguma negociação, alguma forma que você vai alcançar o seu objetivo. Você pode dar origem a pensamentos, e já que os pensamentos são criativos, é possível criar para si mesmo aquilo que se deseja. Essa é, então, a maneira pela qual estamos constantemente criando e recriando a nós mesmos. O que somos hoje é o resultado de nossos pensamentos passados. Nossos pensamentos de hoje são aquilo em que nós nos tornaremos. Em vez de nos trazer aquilo que nos agradaria ou aquilo que desejamos, a lei da atração está nos trazendo o que nos pertence. A lei da atração está trazendo aquilo que nos pertence. Nossas criações, conscientes ou inconscientes, fruto de nossos processos de pensamento. Infelizmente, muitos de nós estamos criando essas coisas de forma inconsciente. Se eu ou você estivéssemos construindo uma casa para uso próprio, que cuidado teríamos com o projeto? Como estudaríamos cada detalhe? Como examinaríamos o material? Só escolhendo o melhor. Imagine você fazendo uma casa para você. Você iria escolher material ruim, qualidade ruim. E, no entanto, com que descuido agimos quando se trata de construir nosso lar mental, o qual é infinitamente mais importante que qualquer lar físico, pois qualquer coisa que possa entrar em nossa vida depende do caráter do material usado na construção de nosso lar mental. O nosso lar mental é muito, infinitamente mais importante do que qualquer coisa material. E as pessoas não estão atentas a isso. Cada dia elas vão lá e colocam um cimento de qualidade ruim. Isso é simbólico, né? Um tijolo, uma lajota de qualidade ruim. Uma pintura de qualidade ruim. Isso é simbólico, ok? Na mente. E com o passar do tempo, elas têm um lar mental ou uma casa mental. E essa casa é das piores. Ou seja, a qualidade é muito ruim, muito mal feita. E elas têm o desejo, gostaria de que vivessem em uma mansão, mas elas construíram um barraco. Isso é simbólico, ok? Então, é essa distração no dia a dia que faz com que, ao invés de construirmos mansões na nossa mente, nós construímos barracos. Bom, eu vou finalizar por aqui. No próximo vídeo, nós daremos continuidade a esse assunto. E aí depois virá a nossa live, onde você poderá fazer perguntas e interagir comigo. Por hoje é isso.
Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.